Povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesse dia 14, hoje, terça-feira, do mês de outubro, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Desejando a você muita paz, muita saúde, que Deus possa te abençoar cada vez mais. Dizer a você que hoje nós temos a oportunidade de sermos melhores, de nos aprofundarmos nas nossas orações e assim consigamos chegar a um patamar mais avançado, para que a gente possa avançar para águas mais profundas. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado a ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior também não fez o interior? Antes dais esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, Jesus está dizendo: não seja tão rígido. Não devemos só observar a lei do que está escrito, a lei dos homens. Devemos sim observar a lei de Deus. Os fariseus eram rígidos diante da lei, queriam cumprir cada detalhe, mas eles eram lentos para observar o amor, a caridade e a misericórdia. Se apegavam a detalhes. Jesus aqui não está dizendo que não devemos ter higiene, que não devemos lavar as mãos antes da refeição, de ter nossa higiene pessoal, não é nada disso. Jesus está dizendo: vocês se preocupam muito com o exterior, com a aparência, mas por dentro estão cheios de crimes, de roubos, de prostituição e de maldade. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também agimos assim. Estamos observando sempre o defeito do outro, a falha do outro. Como diz no Evangelho, estamos observando um cisco no olho do nosso irmão, mas não observamos a trave que tem no nosso. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, agir com a misericórdia e com a bondade que Deus nos ensinou, que Jesus veio trazer para nós. Antes de nós julgarmos o outro e ver os seus pecados, as suas falhas, devemos observar a sua bondade, a sua caridade, quantas pessoas ele tem ajudado. E essa semana eu vi um desenho, um desenho na internet muito importante, que diz muita coisa. Tinha um homem sentado numa pedra e ao redor só água. Ele estava sentado numa pedra pequena e ao redor só água. Vizinho a ele também tinha outro homem sentado numa pedra e também ao redor só água. Nesse primeiro homem estava escrito na pedra seus pecados, e naquela imensidão de água estava escrito a sua bondade e a sua misericórdia. O outro homem apontava o dedo para ele, mas estava escrito ao contrário. A pequena pedra estava escrito sua bondade e sua misericórdia. E na grande imensidão de água, naquele mar imenso, estava escrito seus pecados. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, temos que ter esse cuidado. Às vezes estamos procurando a miúde ver o defeito dos outros, o pecado dos outros,
que às vezes são bem pequenos, são coisas mínimas, e esquecemos do nosso, que é enorme, que estamos cheios de defeitos e preconceitos. Jesus está dizendo aqui para ele: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também estamos querendo mostrar uma boa aparência, estamos sempre bem arrumadinhos, estamos sempre com os cabelos arrumados, aparados, barba feita, né, para os homens, mas muitas vezes estamos cheios de podridão por dentro, estamos feitos sepulcros caiados. E qual é a reflexão que nós trazemos hoje para que a gente possa melhorar? É que antes nós temos que nos purificar. Temos que tirar as coisas que ainda estão dentro do nosso coração, do nosso espírito. O desejo de vingança, o desejo de prejudicar o próximo, o desejo de cairmos no pecado, o desejo de matar, de roubar, de prostituir. Essas são as coisas que às vezes nós alimentamos dentro de nós. Precisamos alimentar a caridade, o amor, o perdão e a justiça. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos entender com mais clareza. Jesus diz o quê? O que torna o homem e a mulher impura, o que torna o homem impuro e a mulher impura não é o que entra pela sua boca, vai para o seu estômago e depois vai para a fossa. O que torna o homem e a mulher impuro é o que sai do seu coração. É os roubos, assassinatos, corrupção, prostituição e outras coisas mais que nós sabemos. Isso sim torna o homem impuro. Ah, não vou comer essa carne aqui porque ela é impura. Ah, não vou beber isso porque ela é impura. Não. Quando Jesus veio, purificou tudo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse evangelho de hoje de Lucas, a gente possa refletir o que Jesus diz aqui. Antes da esmola do que vocês possuem, e tudo ficará puro. O que é que Jesus está dizendo aqui com dar esmolas? Será que Jesus está mandando a gente dar dinheiro, alimentos? Que tipo de esmola nós temos dado? Nós temos dado o que nos sobra ou nós temos dado com o coração? Quando a gente dá de coração, de bom gosto, tudo é válido. Muitas vezes a gente tem uma roupa, um sapato, seja o que for, uma calça, uma camisa, um cinto. Quando não presta mais para nada, a gente quer dar àquela pessoa mais necessitada que nós. Mas se nós não presta mais para nada, por que é que eu vou dar o que já não presta mais para ser usado? Talvez para um descarrego de consciência. Devemos dar de acordo com nossas posses e com nossas possibilidades. Mas se a gente for dar, a gente dá o que presta. A gente vai doar o que a outra pessoa possa usar com dignidade. Eu vou dar um alimento vencido? Eu vou dar um alimento estragado? Se eu não quero para mim, eu vou dar para o próximo? Não. Você dá o que você tem. A gente só pode dar o que a gente tem, mas que seja uma coisa útil. Se a gente não pode dar alimento, nem dinheiro, nem roupa, nada, a gente dá um conselho, a gente dá um bom dia, a gente dá um acolhimento, a gente trata bem. Isso também é esmolas. As pessoas são carentes dessas coisas. E Jesus diz o quê? Cuidado. Cuidado para não se parecer com os fariseus. Eles observavam muito a lei. Eles valorizavam muito a imagem exterior. Mas por dentro era só maldade. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós, cristãos batizados, possamos sempre acreditar e sermos seguidores de Cristo. E para isso, nós devemos imitar Cristo, tentar imitar Cristo. Oxalá, meus irmãos e minhas irmãs, que a cada dia todos nós procurássemos
ser parecido com nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, atentar para esse detalhe. Às vezes somos tudo na vida, menos parecidos com Cristo. Às vezes estamos na mídia, nas festas, nas ocasiões sociais, somos elogiados, mas será que perante Deus tudo isso é verdade? Ou estamos dando falso testemunho? Além de ser, nós temos que parecer. E além de parecer, nós temos que ser. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo.